Isso aqui é de papel filme. Terminou o papel filme, então você vai cortar aqui mais ou menos, olha, 5 centímetros. Uma bolinha de isopor número 30, que você vai partir no meio, exatamente na linha que já tem na bolinha. Agora você vai colar essa bolinha. Essa cola aqui eu coloco dentro desse vidro, mas é a mesma cola que eu uso para fazer a massa de biscuit. Então, aqui você cola as duas partes. Para não ter que esperar a cola secar, você pode fazer o seguinte, olha. Com essa fita, uma fita crepe ou uma outra fita, você prenda assim. Então, essa aqui é a base para fazer o minion sem gastar tanta massa e também para que ele não fique tão pesado. Aí nessa parte aqui pronta, você vai agora forrar com a massa. Mas é uma parte que vai ficar pronta, mas antes eu quero mostrar também outras partes que é necessário que você faça antes. Eu vou usar a massa azul acinzentado. Você tinge com azul e coloca um pouquinho de preto. Aí, então, ela vai ficar dessa cor, azul acinzentado. A massa amarela, eu tingi com pigmento da tinta de parede amarelo. Eu gosto muito de usar esse pigmento. A preta, a massa preta, tingi com pigmento preto, porque às vezes algumas pessoas falam assim que não conseguiu um tom de preto. Então, com essa tinta aqui, esse pigmento para tinta de parede, você consegue rapidamente o tom que você deseja. Inclusive quando é o vermelho também. Essa massa branca aqui já está com branco. Então, eu usei a tinta óleo branca e coloquei em pó. Esse pó branqueador, você procura por ele. Então, esse pó branqueador impede que quando secar ou passando o tempo, a massa que foi tingida com branco, ela fique amarelada. É só uma pitadinha que você coloca junto. Isso aqui é o branco acinzentado. É a massa branca que eu coloquei uma pontinha, um pedacinho bem pequeno da massa preta e misturei.
Lógico que quando secar, acentua mais o tom. E essa aqui é uma massa tingida com cor-pele, na cor-pele, com tinta de tecido mesmo. Então, eu coloquei um tom bem forte, que é para fazer a língua. Então, dessa forma que eu tingi. Bem, para facilitar para aqueles que estão iniciando, eu vou fazer aqui as pecinhas que devem ficar prontas de início. E já devem estar secas. No caso aqui, os dentes. Então, talvez uns não tenham dificuldade, mas já os que estão iniciando têm. Então, você passa uma bolinha, a coxinha e a chata. Então, é dessa forma que você vai fazer os dentes. O tamanho vai depender, logicamente, do tamanho da peça do Minion que você quer fazer. Então, é assim que você vai fazer e deixar secar. Logicamente, quando seca, você tem que levar em conta isso, que vai encolher, tá? Então, no caso dos dentes, é assim. Aqui, para forrar o palito e fazer as garras, tá vendo? Para forrar o palito e fazer as garras, também você vai pegar a massa branca, não precisa ser muita, passa um rolinho, aperta o palito para dentro e roda. Tá vendo? Aqui você pode tirar algum excesso que você vê que tem. Se quiser dar uma curvadinha, achata aqui. Você não vai precisar forrar o palito todo, porque nisso que você colocar na mãozinha, vai esconder. E como vai estar seco, também vai encolher mais a massa. Então, é dessa forma aqui que você faz as garras. E o rolinho eu já expliquei como fazer. No bracinho também, você vai pegar, no caso, o arame e vai fazer conforme você fez aqui. Rodar, para poder alisar a massa e deixar secar. Para forrar aqui o rolinho e fazer o corpo do Minion, você vai abrir um pouco a massa. Outra parte que você deve fazer logo, não dá para esperar secar, é a boca. Então, aqui você pode usar, por exemplo, a ponta de uma faquinha ou uma outra pecinha, como eu estou usando aqui, para abrir aqui o local da boca. Aí, com uma agulha ou um boleador mesmo, se você não tiver o boleador, pode usar a agulha. Aí você vai abrindo, olha. E agora você vai pegar a cola. Vai pegar a ponta
a ponta do dentinho e vai colocar aqui. E empurra um pouco. Eu vou colocar logo aqui a língua. Vou cortar um pedaço aqui e colocar aqui. E ele vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? Só que é preciso que os dentes estejam bem sequinhos. Aí vai ficar assim. O dia já vai estar bem seco e você vai fazer o seguinte, você vai colar nos bracinhos que já estão secos também. A parte mais fina você deixa para frente. Aqui você faz um furo, onde você vai colocar o braço. Ele não secou totalmente, aí ele vai ainda secar bem mais. E aqui você coloca o bracinho. Ele tá com arame, então e você ajusta o tamanho e a posição. Faz o mesmo no outro, né? E aqui você pode limpar o restinho de cola, mas quando a cola seca, ela fica transparente. Mesmo assim, você pode passar aqui o pincel e limpar a cola que fica aqui à volta, tá? Para ficar o trabalho bem feito. Vamos passar agora para a etapa seguinte. Com o rolinho, eu vou abrir aquela massa branco acinzentado. É a massa tingida com branco que eu coloquei um pinguinho, pouquinho mesmo, de massa preta, na cor preta. Então, fica um branco acinzentado. Aqui eu vou abrir para fazer a camiseta. Então, vai ficar assim. Olha a parte de trás. Mas agora você vai arrumar. Com a agulha aqui, você vai fazer desaparecer um pouco essas marcas. Eu passei um pouquinho de cola, tá? Para colocar no lugar.
e vai arrumando a sua peça para que fique com a aparência assim bonita. Aqui você pode também, se você tiver aquela esteca que imita costura, você vai fazer imitação de costura. Se não, você pega alguns palitos e passa o furinho. Também dá certo. Tá? Olha. Aqui nessa volta toda, você vai fazer também uma marquinha assim, ó. Usando algum tipo de ferramenta, uma faquinha, mas sem afundar muito, para não cortar. Vai ficando esse detalhe aqui. Aí você faz em toda a volta, só na parte de cima. Aqui embaixo não precisa, porque vai ficar a calça. Essa é aquela massa que eu tingi com azul e coloquei um pouquinho de preto. Então, ficou azul acinzentado. Aqui eu vou abrir um pouquinho a massa. Vou abrir e vou fazer a calça. Vocês façam 2 bolinhas de massa da mesma cor aqui da calça para fazer a perna. Para o cinto, faço uma cobrinha com a massa preta, bem fina. Aí você vai passar a cola aqui, colar e achatar, tá? Para fazer o cinto. Para fazer a mãozinha, usando a massa preta, faz uma coxinha, uma bolinha, uma coxinha, achata um pouco e corta 3 dedos. E acerta para ficar bem redondo, tirar as marquinhas da tesoura. Aí temos então
já a mãozinha para colocar no lugar. O sapato você vai fazer da mesma forma. Uma bolinha. Na coxinha. Achata um pouquinho. Pode fazer essa parte aqui com um detalhezinho. Se você quiser, você pode fazer mais detalhes no sapato. Como, por exemplo, do solado, assim. Aqui a mãozinha não está bem seca. Então, é nessa hora que você vai colocar as garras. Porque ela já firmou um pouquinho, mas não muito. Então, aqueles palitos que você forrou com massa branca, você vai cortar. Porque você vai medir aqui, mais ou menos, você vai ver que está bem grande. Então, você pode cortar, quebrar aqui o palito. No caso, são 3 garras para cada mãozinha. E vai colocar no lugar. Como eles estão duros, a massa ainda está mole, mas mesmo assim você pode fazer um furinho onde você vai colocar. Que no caso seria aqui, né? Aí você pode controlar o tamanho. Se você vê que ainda está muito grande, você pode cortar. Aí você vai passar cola. Veja como que fica. As 2 mãozinhas já com as garras. Aí você vai fazer dessa forma. Eu fiz aqui sem colar para mostrar a vocês. Olha. E vai colar, primeiramente, antes de colocar o cabelo. Aí vai ficar mais ou menos assim. Você vai colar, então. Você vai fazer a ponta dos dois, essa parte aqui que desce, e vai colar, para depois dar o detalhe. Aí aqui você pode fazer as marquinhas, usando a tesourinha, por exemplo. É uma opção, ou mesmo uma faquinha assim. Aí você vai fazer detalhes, como se fosse de cabelo. Então mesmo você abre a massa, achata e vai colocando. Aqui você puxa, ó, para deixar uma entrada aqui, outra entrada aqui, você empurra um pouco a massa para lá, coloca toda a volta. E aqui você vai fazer um pedacinho de massa
que você coloca aqui. E 2 bem mais compridos, 2 pedaços de massa. 2 mais compridos, assim, que você vai colocar aqui. E arruma. Coloca aqui. E agora você vai fazer as marquinhas para cima dessa aqui, tá? Olha, sempre para cima. Embora você tenha colocado em cima da outra, mas ao fazer a marquinha, fica bom. Aqui fica mesmo uma ponta. Que é assim que é o cabelo. Arruma bem. Ó, fazendo bastante marquinha. Aqui é só um tupete que fica maiorzinho. Agora, esses aqui são bem mais compridos. Arruma bem na parte de trás também, tá? E vai ficando assim, olha. Com a massa amarela, vou fazer uma bolinha. E vou achatar. E vou cortar essa bolinha no meio. E colar aqui no olho. Vai ficar assim, ó, dessa forma. Para o olho, no caso o óculos, né? Eu juntei aqui 2 rolinhos. Vou juntar aqui, olha, no meio. E vou curvar. E medir aqui o tamanho e cortar. Para colocar aqui. Como a massa aqui, ela tá bem molinha, ela ainda vai diminuir. Então, eu vou deixar um pouquinho maior. Aí, vou cortar aqui, olha. Colando no lugar. Ficou assim. Agora é deixar secar e passar aqui a tinta prata. Pode ser verniz misturado com o glitter em pó. E aqui também você vai passar a tinta prata. Aqui. Note que eu coloquei aqui uma fita, um rolinho de massa bem achatado, coloquei aqui em volta. Olha. E aqui dei uns detalhezinhos, só colei a cobrinha de massa e dei uns detalhezinhos. Outra coisa também, você pega um pincel, passa na tinta branca, pode ser a tinta a óleo, que ela vai usar em pintura de tela, ou pode ser a tinta acrílica mesmo para artesanato. Aí você passa, molha o pincel, tira todo o excesso e esfumaça nessas partes aqui. Inclusive nas presilhas. E depois de pronto, depois de você pintar aqui os detalhes, prata, depois de pronto você cola numa base, de preferência uma base de madeira. E está pronto para você até mesmo dar um presente para alguém ou você vender se você quiser. Se vocês gostaram dessa aula, não deixem de se inscrever para receber atualizações das próximas. E aproveito para agradecer aos que já se inscreveram e aos que deixam comentários também. E na medida do possível vou respondendo os comentários. Então, até a próxima aula.